Seja muito bem-vindo aqui no Perfil Advogada de Família. Hoje nós vamos falar a respeito de como ganhar dinheiro na advocacia. E aí, te interessa saber como ganhar dinheiro? Vou trazer um método para você aqui. É um método que eu me utilizo, então fiz todo um mapeamento do que me fez então conseguir ganhar dinheiro com a advocacia, fazer ser possível, viver da advocacia, porque sem clientes, sem dinheiro, a gente não consegue viver da advocacia. Então, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Márcia. Oi, Gibson, bom dia, tudo bem? Eu quero saber de você, se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem, se está tudo certo por aí. E também quero saber de você, de onde você está me assistindo, tá? Bom, gente, olha, hoje nós vamos trabalhar aí um método, tá? Que é um método que eu vou trazer para você aqui, que eu uso para conseguir ganhar dinheiro na advocacia. É uma aula inédita. Oi, Vera. Oi, Márcia. Oi, Rádio Campus. Bom dia. É uma aula inédita. Eu nunca dei essa aula também. Então, se você é minha aluna, Girassol aí, peço que você encaminhe lá no grupo de alunos. Olha, a gente vem, é uma aula inédita, vem saber. Para que você possa, então, se utilizar aí desse método. É um método simples, você vai ver que você vai sair daqui. Inclusive, eu quero fazer um combinado com você. Oi, Thay, tudo bem? Tainá também, que eu tô vendo aqui. Dalila colocou aqui, ó, bom dia, só para quem quer ganhar muito din-din em 2023. Ah, maravilhosa! Olha, vocês vão ver, nós vamos fazer um combinado aqui, que quando você, então, tiver aí incendiar a sua mente e falar, caramba, como é que eu nunca pensei nisso? Ou então você, nossa, faz total sentido, você vai colocar um foguinho. Ah, inclusive eu não coloquei aqui, ó, como ganhar dinheiro na advocacia. A aula. Então vamos lá? Bom, a Gi colocou aqui. O áudio tá bom, então tá ótimo. Qualquer coisa vocês me avisem, porque eu tô no Wi-Fi, tá bom? Então se você precisar aí, tiver uma conexão que não tá legal e tal, me avisa que eu vou passar pro 4G, tá certo? Ó, pra você que é a primeira vez que tá aqui, eu já quero trazer aqui uma oportunidade que vai ser somente amanhã. Então presta atenção, tá? Que somente amanhã você vai ter a oportunidade de ingressar no combo. Eu preparei um combo para você com 4 treinamentos pelo valor de um só, tá? Então, combo Viver Advocacia 2023, você vai levar 4 treinamentos e vai pagar apenas um. É só amanhã, dia 22, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês quais são os treinamentos. Você vai ter acesso aí, então, ao treinamento Excelência em Ações de Alimentos, e você vai ver por que eu selecionei o Excelência em Ações de Alimentos. A riqueza oculta da advocacia de família, o encantamento do cliente, já com atualizações, tá? Porque esse curso está sendo atualizado, inclusive, e você vai receber as atualizações. Petição Vitoriosa, que é um curso que está sendo gravado ainda e você vai ter acesso para que você possa ter persuasão e juízo. Então, você vai ter técnicas de neurociências aplicadas ao peticionamento para que você consiga, então, ter uma melhor entrega técnica, né? Trazendo aí uma excelência na prestação do seu serviço. E também o grande plano da advocacia, uma imersão ao vivo de um dia inteiro para que você já saia com um plano para prospecção de cliente. Vocês vão ver que é uma imersão 100% prática e você já vai sair com o seu plano de maneira personalizada que você vai fazer lá comigo, tá? Para você já saber o que você precisa fazer para ter cliente em 2023, tá certo? Olha, então o que você vai ter aí, né, de benefício? Conhecimento técnico, teórico e prático, tá? Dentro do Excelência em Ações de Alimentos, dentro do A Riqueza Oculta da Advocacia, dentro do Petição Vitoriosa.
persuasão e juízo, que é lá do Petição Vitoriosa, encantamento do cliente e um plano para ter clientes em 2023, tá? Além de tudo isso, você vai ter de bônus, que eu mostrei para vocês, uma tutoria de acompanhamento. São 4 encontros ao vivo comigo que você vai ter em fevereiro, então você vai ter esse tempo de janeiro para ir assistindo os treinamentos, né? O Excelência em Ações de Alimentos, ele está 100% gravado. A Riqueza Oculta da Advocacia, ele só vai ser entregue depois de atualizações, né? E o Petição Vitoriosa está sendo gravado ainda, mas você vai assistir ali e vai ter a oportunidade de ter uma tutoria com acompanhamento. São 4 encontros ao vivo comigo em fevereiro, tá certo? E aí a gente vai tirar dúvidas, vai debater ali algumas dificuldades que você tenha para a gente resolver isso. Oportunidade única. As inscrições são somente amanhã, tá? De 9 da manhã às 23h59, deu 23h59, se encerram aí as inscrições para este combo, tá? E depois não vai ter mais essa oportunidade. Então é importante que você clique no link da biografia e se inscreva, tá certo? Porque senão depois você vai falar, eu não sabia, e não vai ter mais essa oportunidade, tá ok? Então, não deixa de se inscrever lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre o método RVS. É o método para que você ganhe dinheiro na advocacia e eu vou te explicar passo a passo desse método. Ele é um método simples, você vai ver que você vai falar assim, nossa, mas é só isso? Mas você vai ver como é que de fato ele resolve o seu problema e faz total sentido para que você então ganhe dinheiro na advocacia. Método RVS, resolver problema, várias fontes de renda e serviço de excelência. Então vamos falar aqui sobre cada parte, né, desse método RVS para que você ganhe dinheiro na advocacia. Olha, a primeira coisa que você precisa entender é que a gente ganha dinheiro, ou seja, tem uma retribuição financeira quando a gente resolve problemas. Eu estava aqui agora de manhã me arrumando e assistindo um curso de neurobusiness, o qual eu faço parte. E aí ele estava falando que hoje a gente faz, todas as nossas necessidades humanas, elas já são supridas. E então a gente já não tem mais um foco em produto, a gente tem um foco em serviço. Aí ele estava dando até o exemplo do café, né? Que você pegar um café, moer o café e fazer um café, dá em torno de 50 centavos. Mas de você ir na Starbucks, que ali você vive uma experiência, você paga até R$11 no café. E que as pessoas estão, né, procurando justamente isso. O quê? A questão de você ter aí uma experiência, que é isso que vai fazer com que então de fato, marque, né, na memória da pessoa. E quando a gente fala a respeito de advocacia, a gente tem uma visão ainda muito engessada, e você vai ver isso. A gente acha que o nosso papel como advogado é apenas e tão somente e unicamente a gente entrar com ações judiciais, e hoje, né, já com algum tempo aí que se trabalha a questão da mediação, trazer aí então soluções extrajudiciais e até mesmo relacionadas aí à negociação. Mas não é só isso que a gente pode fazer. Então veja bem, ganhar dinheiro é uma consequência daquilo que você entrega de benefício ao mundo, às pessoas. Então o primeiro passo para você ganhar dinheiro na advocacia dentro desse método RVS é resolver problema. Então, quais são os problemas? E aqui eu chamo você para colocar dentro dos comentários aqui quais são os problemas que você, como advogada, consegue identificar, que você consegue resolver. Se eu narro um caso para alguém, né? Eu digo assim, por exemplo, olha, tem uma Maria, né? Teve um filho com o João e eles viveram uma união estável e agora eles não têm mais relacionamento. Isso eu contando um caso para um advogado. E eu falo assim, olha, e agora Maria e João resolveram então acabar com esse relacionamento.
tá? Eles resolveram, então, acabar com esse relacionamento e ele precisa, né, da sua prestação de serviço. A primeira coisa, e eu tenho certeza que, assim, 90% das pessoas que são advogados, ou mais, 95%, 98% dos advogados, vão entender que resolver o problema dessa pessoa é trazer uma solução jurídica no sentido de entrar com regulamentação de guarda, visita, né, que no caso hoje a gente chama de convivência, e também fazer aí um reconhecimento de solução de união estável com partilha de bens se houver. Sim ou não? Mas tem uma coisa para te dizer. Pode ser que existam problemas dentro dessa mesma situação que eu estou trazendo aqui para você, que você pode resolver, que não necessariamente seja você como advogado ingressar com uma ação judicial para isso, tá? Então, não necessariamente vai ser. Primeiro passo do método RVS, que é como ganhar dinheiro na advocacia, é resolver problemas, tá? A Mamari Nietzsche colocou aqui: gostaria de saber como cobrar o valor mensal, pois, salvo engano, a OAB proibiu a cobrança a título de taxa de manutenção. Mamari Nietzsche, na verdade, quem proíbe isso é a OAB São Paulo. Existem várias decisões realmente a respeito disso, mas ela fala sobre exatamente o que você escreveu: taxa de manutenção. Ontem eu dei uma aula de 2 horas sobre cobrança de honorários, inclusive falei sobre mensalidade e trouxe a diferença entre mensalidade e taxa de manutenção do processo. São coisas diferentes e a própria OAB, né, dentro lá do treinamento, gente, Excelência em Ações de Alimentos, tem uma aula dentro de empreendedorismo falando a respeito de cobrança de honorários éticos. E lá eu trago as decisões da OAB São Paulo, inclusive permitindo a cobrança de honorários mensais, tá? Então são coisas diferentes. Se você não assistiu a aula de ontem, você vai ter a oportunidade então de entrar no combo Viver Advocacia, fazer parte do Excelência em Ações de Alimentos e aí você vai ter esse acesso a esses julgados, enfim, é uma outra discussão. Hoje a gente está falando sobre como ganhar dinheiro na advocacia. Ontem eu trouxe, por exemplo, como você cobrar honorários advocatícios, né, de maneira que você não pague para trabalhar, e trouxe várias estratégias e técnicas e métodos que você pode se utilizar, mas hoje a gente vai focar aqui em como você pode ganhar dinheiro com a advocacia. Isso não significa ser necessariamente você ser advogada de João e Maria, no exemplo que eu trouxe aqui, entrando com uma ação final, né? Não, é muito mais do que isso. E eu tô aqui apresentando para você o método RVS. Até coloquei aqui para você, ó, método RVS. Resolver problema, várias fontes de renda e serviço de excelência. A gente está trazendo aqui, então, o primeiro ponto desse método, que é resolver problema. Veja, eu trouxe uma situação aqui para você e narrei aqui como se João e Maria tivessem tido um filho, vivido em união estável e que agora eles querem não mais viver juntos, né? Acabar com aquele relacionamento. E disse que se eu narrar isso para um advogado, 98% dos advogados, eles vão dizer que a solução é ingressar com uma ação judicial. Para quê? Com que intuito? Fazer uma dissolução de união estável, um reconhecimento com dissolução de união estável, regulamentação de pensão alimentícia e convivência da criança e da guarda, não é verdade? Mas veja bem, às vezes, João e Maria, eles não têm condições de pagar financeiramente os seus honorários advocatícios. Por quê? Porque eles fazem parte daquele público que precisa ser atendido pela Defensoria Pública. O que você faz? Você vai descartar essa pessoa? Se você não tem como resolver o problema deles como advogada final e você não consegue pensar em nenhuma outra forma de resolver o problema deles, o que vai acontecer? Você deixa de ganhar dinheiro podendo resolver esse problema, porque é possível você resolver esse problema, mesmo que eles sejam aí clientes, prospectos, né, ou clientes da Defensoria Pública. E eu vou mostrar para você já já, tá? Pode ser que, na verdade, quem te procure
a Yaciara, cobrar consulta é uma das formas, né? Trazer orientação jurídica por meio de consulta é uma das formas. Pode ser, por exemplo, que João e Maria tenham procurado um outro advogado. Mas isso significa dizer que você não poderia ganhar dinheiro com o caso de João e Maria? Se você conseguir resolver problemas, sim. Então, o primeiro passo aí é você conseguir identificar problemas. Então, quando eu falo sobre resolver problemas, é importante que você saiba identificar os problemas que existem. Quanto mais complexo for o problema, maior é a sua retribuição financeira. Porém, nem todo problema vai ser muito complexo, né? Mas, para o caso de alta demanda, né? Quando existe muito problema igual aquele, né? O ganho vem no volume, tá? Então, você tanto pode ganhar, por exemplo, um ticket bem alto, porque você está resolvendo um problema muito complexo, como você pode ganhar dinheiro resolvendo muitos problemas complexos com ticket menos alto. No sentido de que você vai ganhar aí no volume. Eu vou dar um exemplo para vocês. Assim que eu comecei na minha advocacia, eu comecei a procurar escritórios para que eu pudesse trabalhar, né? Porque o que eu pensei quando eu saí da faculdade? Eu preciso necessariamente aprender, né, a atender um cliente, apesar de que eu estagiei minha vida inteira. Mas eu tinha que ter aquela segurança de que eu precisava saber atender o cliente, de que eu precisava saber como conquistava aquele cliente, que eu precisava saber precificar e que tudo isso me seria ensinado caso eu trabalhasse para um outro escritório. Só que, qual foi a minha realidade, gente? Minha realidade não foi eu saí da faculdade com 23 anos, jovem, porém eu tinha um filho na minha barriga. Inclusive, quando eu peguei minha carteirinha da OAB, o Lucas nasceu 15 dias depois. Então, a minha realidade não foi sair da faculdade, já sair empregada para um escritório. Não foi essa, apesar de que na minha cabeça seria isso. Então, na minha cabeça, o problema que eu ia resolver era de algum advogado já estabilizado, que estaria ali em fase de expansão, precisaria do meu serviço, tendo em vista que ele não conseguiria atender todo mundo, e aí seria o melhor dos mundos, porque eu ia aprender com essa pessoa, mas também iria trabalhar para essa pessoa. Contudo, não foi o que aconteceu comigo, tá? O que aconteceu comigo? Quando eu saí da faculdade, que eu tive o Lucas, que eu comecei a procurar emprego, quando eu chegava na entrevista e eu falava que eu tinha um filho pequeno, as pessoas já perguntavam, já acabava a minha capacidade técnica ali e as pessoas já começavam a me perguntar assim, mas quem é que vai ficar com ele caso ele adoeça? E como é que fica, né? Qual que é a estrutura que você tem para no dia a dia de cuidados com ele? Como é que fica essa questão? E aí eu não conseguia nunca ser contratada por nenhum escritório, não consegui. Então eu tive que criar minhas próprias oportunidades. Veja bem, esses dias eu estava conversando com uma colega que ela estava falando a gente estava falando a respeito de cliente na advocacia, ganhar dinheiro na advocacia e tal. Eu estava falando para ela, se você quer, que ela estava reclamando que vários clientes, vários prospectos, várias pessoas que procuravam por ela, eram pessoas que não tinham dinheiro para pagar. Então veja, essas pessoas tinham um problema, precisava ser resolvido esse problema, mas ela não conseguia identificar qual era o problema que ela poderia resolver em relação a essas pessoas. E aí ela queria clientes com dinheiro, foi isso que ela veio me falar. E eu falei assim, olha, se você quer, por exemplo, atender um cliente que ele anda de Jaguar, então você precisa ter um Jaguar. Nós, inclusive, falamos sobre isso na aula sobre clientes, né? A gente veio na segunda-feira, falamos sobre cliente, na terça-feira nós falamos sobre cobrança de honorários, hoje nós estamos falando sobre como ganhar dinheiro na advocacia, amanhã a gente vai falar sobre como viver da advocacia. Pois bem, aí ela virou para mim e falou assim, mas como é que eu tenho esse cliente que anda de Jaguar? Eu falei, se você quer atender um cliente que anda de Jaguar, você tem que andar de Jaguar. Aí ela falou assim, pois é, o problema tá aí, como é que eu tenho um Jaguar? Veja bem, existem várias maneiras de você conquistar um Jaguar, sim ou não? Sim ou não? Várias maneiras que você pode conquistar um Jaguar. Você pode, por exemplo, se reunir com outras pessoas, assaltar um banco, pegar o dinheiro e comprar. Não é verdade? É uma alternativa. Você pode ir uma alternativa, quem sabe, muito mais rápida do que a que eu vou mostrar aqui para vocês por último. Você pode, por exemplo,
começar a observar onde que existe pessoas que andam de Jaguar e chegar lá e assaltar a pessoa. Também vai ser bem rápido, não é verdade? É um outro mecanismo para isso. Você pode também se tornar dublê de rico. Você vai lá em algum lugar ou em alguma pessoa, num agiota ou, por exemplo, num banco, pega um dinheiro emprestado, né, e vai pagar aquilo dali parcelado por um determinado tempo. Mas vai conseguir o dinheiro para pagar o danado do Jaguar, sim ou não? Ó, só aqui eu já dei 3 alternativas que você tem para você conquistar um Jaguar. Ou você pode seguir o caminho de ver quanto custa um Jaguar. Então, eu quero um Jaguar, ok. Quanto custa esse Jaguar? Quanto eu recebo hoje? O que eu preciso fazer para juntar o dinheiro? Em quanto tempo eu conquisto esse Jaguar? Quais são as coisas que eu posso fazer, né, de ter outros tipos de renda para conquistar esse Jaguar? Vai levar mais tempo, mas você vai conseguir chegar lá e com certeza vai ser de uma forma onde você não vai ficar endividado e também você não vai sair preso. Existem várias formas de conquistar um Jaguar. A forma que eu consigo te ensinar de conquistar um Jaguar é a última, se planejando, criando um plano de ação, executando esse plano de ação e conquistando o seu Jaguar. A mesma coisa dentro da advocacia, gente. Existem milhares de maneiras de você conseguir ganhar dinheiro na advocacia. Você pode ser apadrinhado por alguém, que não foi minha realidade. Pode ser que você conheça alguém que seja advogado já há muito tempo, que tenha bastante dinheiro e essa pessoa te apadrinha. Fale, vem cá, vem trabalhar comigo, eu vou te passar os meus clientes. Você já entra num escritório maravilhoso, essa pessoa já investe na sua imagem, essa pessoa já investe aí no seu conhecimento, já paga uma pós-graduação para você, cursos práticos, te dá uma mentoria pessoalmente. Essa é uma das formas de você ganhar dinheiro na advocacia. Segunda forma de você ganhar dinheiro na advocacia é você entrar dentro da advocacia, né, dentro do mercado, mesmo sem ter conhecimento, mesmo sem fazer nada nesse sentido, e tem vários advogados que fazem isso, né? Começa a pegar várias causas de cliente, começa a receber, pega os alvará dos clientes, pega as coisas do cliente, mas isso daí eu já vou te garantir que não vai durar muito tempo. Conheço muito advogado com condição suspensa por conta disso, se apropriar de dinheiro de cliente, né? Agora eu vou te ensinar a forma como eu advogo e como funcionou para mim. Lembrando que eu tenho 14 anos de advocacia, né? Eu tenho 14 anos de advocacia. Então, eu vou te ensinar aquilo que eu faço e que funcionou para mim. Existem outras formas. A minha forma foi sem padrinho. Eu não tinha padrinho, ninguém me apadrinhou quando eu comecei na advocacia. A minha forma foi sem nenhum familiar sendo advogado, né? Não tinha ninguém. A minha forma foi vivendo numa ilha de concurso público, onde meu pai concursado, minha mãe concursada, meu marido concursado, todo mundo da família do meu marido concursado, minha avó Zilza concursada, ou seja, minha tia Lucélia concursada, todo mundo concursado. E as pessoas queriam, para mim, o melhor, e o melhor na visão delas era passar num concurso público, tá? E numa realidade onde eu não sabia como prospectar cliente, eu não fazia ideia de como precificar. Eu não tinha a menor noção, né, de como atender um cliente, como que eu me preparava para aquilo. Apesar de eu peticionar, isso eu falo até no curso Petição Vitoriosa. Eu trabalhei, fui estagiária em escritório, mas quando você é estagiário, não sei hoje, gente, mas na minha época, quando você era estagiário de escritório, você era praticamente um office boy de luxo. O que você fazia? Petição de juntada, porque você precisava juntar o subestabelecimento, né? Carga de processo e andamento de processo, era isso que você fazia. E fui também, prestei concurso público para a Defensoria Pública da União. Aqui no Distrito Federal ela é muito diferente da Defensoria Pública, então você fica vinculado a um defensor, você trabalha dentro de um gabinete, né? Algumas vezes na semana, no meu caso era uma vez só na semana, você descia para fazer atendimento ao público, mas você atender o público da Defensoria é completamente diferente do público que você vai atender como advogada. Existem outros processos, outros protocolos. Lá dentro, por exemplo, você faz a petição, você nem sabe por onde que vai, então você não sabe como é que distribui, você não sabe você sabe como olha o andamento, mas você não sabe. Eu lembro, gente, quando eu fui começar a advogar,
que eu sabia que para juizado não precisava pagar custas, mas no recurso precisa, né, pagar custas. E quando você vai pagar custas no recurso, você precisa pagar as custas do recurso e as custas de quando você entrou. Então são duas custas. E hoje não, você tem o novo CPC, que aí o juiz teria que te intimar, te dar um prazo e dizer que se você não apresentar o pagamento das custas, o seu recurso seria deserto. Mas antes não tinha esse prazo. Se você não tivesse juntado as custas certas, o que acontecia? O recurso era julgado deserto. Então, eu não sabia dessas coisas, eu não sabia como emitia custas, eu não sabia como é que fazia. Quando ia distribuir um processo que não tinha gratuidade de justiça, e todos dentro da Defensoria Pública têm, eu não sabia como é que fazia essa questão das custas judiciais, né? E aí, o que acontece? Eu tive que aprender. Assim como eu tive que aprender a prospectar cliente, assim como eu tive que aprender como eu chegava num valor de honorários que isso não fosse fazer com que, de fato, eu pagasse para trabalhar. Eu tive que aprender sobre a minha imagem, porque quem não se vê bem, não se vende bem. Hoje, inclusive, eu vou dar uma aula para o curso da Kise sobre o uso de arquétipos para a construção de uma marca irresistível. E essa questão de você se utilizar do arquétipo, que foi um dos meus grandes diferenciais, por exemplo, aqui, ela comunica, né, faz com que você tenha uma ligação com o cliente, né? Enfim, então a forma que eu vou te ensinar aqui é a forma que eu vivi. Se você quer uma fórmula mágica que eu vou mostrar para você, olha, você vai fazer isso, vai ganhar dinheiro imediatamente, isso significa dizer que não é aqui que você vai aprender. Porque, igual eu falei, você pode ter um jaguar de imediato, sendo dublê de rico, assaltando alguém ou roubando um banco. Mas a forma como eu aprendi a advogar foi, de fato, planejando, tendo um plano de ação, executando e conseguindo fazer aquilo dali. Tá certo? Então, primeiro passo do método RVS. Você identificar quais são os problemas que existem. Eu vou te dar um exemplo aqui. Olha só, esse aqui foi um comentário de uma pessoa num post meu. E aí ela colocou assim, dei entrada na solicitação da pensão com um defensor público, mas eu nunca consegui falar com ela e a audiência vai ser no dia 24 de agosto de 2022 e eu estou perdida como agir porque o meu ex-companheiro é carteiro e sendo que... Não, ele é carreteiro, sendo que a carreta é dele. Meu filho tem 5 anos. Veja, é uma pessoa que está sendo atendida pela Defensoria Pública. Aí, a primeiro momento, você pode olhar e falar assim, não é para mim. Então, se você não conseguir identificar o problema que você consegue resolver dessa pessoa, você deixa de ganhar dinheiro com essa pessoa. Então, o primeiro passo é entender que você precisa saber identificar problemas. Então, eu vou te dar aqui alguns exemplos, como esse, né? Quando, por exemplo, essa pessoa traz essa informação, olha, eu sou atendida pela Defensoria e a gente tem um público imenso pela Defensoria. Você poderia pensar, cliente de Defensoria não é meu cliente. Só que veja, falei para vocês, eu tenho uma prima que trabalha na Sky Brasil, ela trabalha com treinamentos, venda, enfim, né? E aí eu conversando com ela, falando, me ensina a vender e tal, que eu gosto de aprender, né, técnicas com outras pessoas. E aí ela falando para mim, olha, a primeira coisa que a gente faz é fazer aí, identificar quais são os tipos de clientes. A mesma coisa que chega para você. Quais são os tipos de cliente? Vai ter aquele cliente que vai te contratar como advogada final. Por quê? Porque ele faz parte do seu cliente ideal para a advocacia no quesito judicial. Ou seja, você ingressar com uma ação, você resolver de maneira extrajudicial, seja num cartório, enfim, né? Mas existem outros clientes, outras pessoas que te procuram, que não fazem parte desse público. Aí, se você simplesmente virar e falar, então, se faz parte do público da Defensoria, não é meu cliente, não tem como eu resolver o problema dele, sendo que tem, eu vou mostrar pra você, o que vai acontecer? Você deixa de ter essa fonte de renda, tá? A Vanessa colocou aqui, eu faço várias consultas para mães que estão com processos na Defensoria.
Justamente. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não tem condição de ser seu cliente, mas ela tem condição de pagar uma consulta, tá? É um exemplo disso. Mas não só isso, a própria Vanessa Van Ponce Lima, que tá aqui, ela faz uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês, como o Rafael Gonçalves faz, como a Vanessa Borim faz, como a Miriane faz, né? Que é o quê? É você ter infoprodutos para esse público de pessoas. Então veja, ali são muitas pessoas que são atendidas pela Defensoria Pública. A gente tem uma alta demanda nesse sentido. Por quê? Porque o atendimento da Defensoria não é pessoal, como você pôde ver. Essa pessoa nunca conseguiu falar com a defensora. Então ela ia participar de uma audiência que ela não sabia o que era, como funcionava, o que ela precisava fazer, o que ela precisava levar, né? Então é importante que você entenda que você é um problema que você consegue resolver no sentido de você ter um infoproduto, seja um e-book, seja um curso, tá? Seja uma mentoria e dentre outras coisas, além da consulta, que você, olha que engraçado, os advogados que conseguiram identificar alguma coisa que ele poderia fazer, ele identificou em uma prestação jurídica, que era o quê? A consulta. Mas o infoproduto, por exemplo, é algo que resolve o problema dessas pessoas, onde você vai trazer com clareza, por exemplo, quais são os documentos que essa pessoa precisa, o que aumenta a chance de êxito, como ela pode fazer, por exemplo, no caso de uma pensão alimentícia, uma investigação patrimonial, ela por ela mesma, né? O que ela deveria prestar atenção ali. Como que funciona o processo? Quais são as fases do processo? Quais são as audiências que tem lá? Como se preparar para cada audiência dessa? E às vezes essa pessoa não vai ter dinheiro para pagar alguns R$1.000 aí para você ser advogada dela, mas ela vai ter algumas centenas de reais para conseguir pagar no seu infoproduto e ela ter este problema resolvido. Tanto que essa pessoa que me mandou, né, a dúvida dela, e eu achei assim tão maravilhoso, tão pertinente aquilo, que eu mandei para ela. Eu falei, olha, as minhas aulas são voltadas para advogado, mas eu falo de uma maneira tão simples que eu acredito que vai funcionar para você. Peguei as minhas aulas da minha comunidade para advogados e mandei o link para ela. Eu falei, assista essas aulas aí. Depois ela veio me narrar, dizer que ela tinha assistido, que ela tinha adorado saber. Então ela ficou sabendo quais eram os tipos de audiência, como se preparar para a audiência, o que ela precisava fazer. E ela veio me agradecer imensamente. Por quê? Porque eu tinha resolvido o problema dela, que era medo e insegurança em relação àquele processo que ela estava passando. Eu entreguei aquilo para ela de maneira gratuita porque eu não trabalho hoje com o cliente final. Não tenho nenhum treinamento, curso voltado para isso, porque inclusive meu modelo de negócios hoje não me permite, tendo em vista que ainda tem um monte de curso técnico que eu tenho que gravar para os meus colegas advogados. Entretanto, isso eu já vinha falando de muito tempo, que eu já via este movimento da justiça, dos advogados lá dos Estados Unidos, e já tinha conversado com várias pessoas e que ninguém conseguia visualizar isso. Mas hoje nós temos vários advogados que têm cursos para cliente final, tá? A Vanessa colocou aqui, as pessoas da defensoria ficam perdidas. Informação liberta. Sim, gente, conhecimento é a única forma de você conseguir se libertar. E conhecimento é o que vai fazer com que essas pessoas tenham, então, segurança, tranquilidade e que ela possa, de fato, conseguir acessar aí a justiça, tá? Então, eu te dei um exemplo aqui. Aí, então, o primeiro passo do RVS é saber identificar quais são os problemas que você consegue resolver. Sendo problemas muito complexos, o ticket vai ser alto, você vai ganhar muito com poucas questões ali que você fizer. Agora, sendo com muita demanda, você tem um alto volume e você ganha no alto volume, tá? Dei o exemplo aqui para vocês, então, do infoproduto, mas olha só, alguns exemplos de problema que você pode, como advogado, resolver. Advogados que têm conhecimentos mais rasos sobre o assunto, ou seja, às vezes é uma pessoa que advoga em outra área. Por exemplo, gente, eu sou advogada de família e eu tô com uma ação criminal.
eu tenho conhecimento raso dentro da advocacia criminal. Então, para eu resolver meu problema, eu preciso, muitas vezes, de orientação técnica de um especialista na área. Então, prestar consultoria para colegas advogados é um exemplo disso. Ou então, você ajudar colegas que estão em expansão do escritório e que precisam de uma ajuda especializada sem vínculo empregatício. A Maria Fernanda, por exemplo, eu conheço vários advogados que estão em expansão, crescendo o escritório, já tem muito tempo de advocacia e eles precisam de uma equipe, mas hoje em dia ninguém quer muito essa história. Quer dizer, não é só hoje em dia não. Antigamente já existia isso, né? Aqueles falsos associados. A pessoa chegava lá, era contratado como associado, mas na verdade ele era um empregado mesmo ali daquele escritório. Então tinha subordinação, tinha a hierarquia, tinha a questão do horário, né? De entrar e tal, tem a pessoalidade. Enfim, hoje a gente, como eu falei para vocês, a gente está na era da prestação de experiência, da prestação de serviço e não mais só do produto. Então hoje, por exemplo, quando eu preciso de delegar uma petição, eu delego para uma empresa que chama Iura Expedições. Não é a Kizzy especificamente que vai fazer minha petição. Pode ser que ela faça, mas ela tem uma equipe com 14 advogados, pode ser qualquer um outro deles, né? Então, eu consigo ter uma equipe, né, sem ter um vínculo empregatício comigo. E aí eu consigo delegar esse serviço. É um dos exemplos. A Vanessa colocou aqui, ó, eu presto consultoria para advogados iniciantes na área de família também, justamente. Então, assim, quando você demonstra sua expertise na área, às vezes um outro advogado, que não necessariamente precisa ser iniciante, gente. Às vezes esse advogado, como eu te dei o exemplo, ele atua em outra área e ele precisa do seu conhecimento. Então, você conseguir identificar quais são os problemas que você resolve, é o que vai te levar, por exemplo, você só vai conseguir ter dinheiro se você resolver problema. Então, é o primeiro passo para isso, tá? Olha aí outra coisa também. Leigo, que é atendido pela defensoria, que se sente inseguro por não saber como funciona o processo. Então, eu mostrei para vocês aqui um exemplo disso, né, que foi um comentário que tinha na minha própria publicação. E isso existe aos montes. Nesse caso, você não vai ganhar por um ticket alto, mas você vai ganhar pelo alto volume, né, que existe ali das pessoas que vão ingressar e que você, olha, vai escrever um e-book ou vai gravar um curso uma vez e vai deixar lá. A não ser que você queira fazer alguma mentoria onde você vai estar ao vivo ali, né? Enfim, mas aí também você vai fazer especificamente ali naquele momento com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoas, porque você não vai fazer individualmente você vai fazer a consultoria. E aí, olha só para esse cliente da defensoria, você tem a consultoria, você tem a possibilidade de um curso, você tem uma possibilidade de uma mentoria, né? Enfim, um tanto de infoprodutos que você pode fazer aí. Às vezes você faz um curso, por exemplo, que fala a respeito de pensão alimentícia e vende também junto e agregado a planilha de alimentos, né? E aí você vai ganhando, aí resolvendo vários tipos de problema, tá certo? Primeira coisa é resolver problema. Segundo passo, gente, RVS. Lembra? R, resolver problema, a gente já falou sobre o primeiro passo. Segundo passo é V de várias fontes de renda. Eu, Brenda Cecília Viana Fernandes, desconheço multimilionário que tenha uma única fonte de renda. Eu não conheço, tá? Geralmente eles têm várias fontes de renda, vários negócios. Eles estão presentes em várias coisas, né? E eu entendi isso quando eu comecei a advogar. E em 2015 teve uma crise, não me lembro que crise foi, não sei se foi no mercado, o que foi que aconteceu, mas enfim, afetou aí o mercado jurídico. Então, grandes escritórios que tinham várias filiais começaram a fechar suas filiais, escritórios que não tinham tanta condição assim começaram a fechar, né? E a gente teve uma mudança muito drástica também em 2015, que foi aí o início do PJE. Então, por exemplo, eu trabalhava representando vários escritórios e aí eles precisavam da minha presença física aqui e quando veio o PJE, eles mesmos já conseguiam resolver várias coisas. Então, assim, a gente tinha uma demanda muito grande de audiência, mas a maior parte eram de diligências
que necessariamente tinham a ver com cópia, então a pessoa precisaria atualizar a cópia do processo, então com o PJE isso já não existia mais. Desculpa, tinha a ver com você, por exemplo, pegar custas e aí pelo site do TJ você já conseguia emitir, então você já não precisava mais fazer isso, né? Então já existiam várias coisas que hoje, por exemplo, a gente não tem mais como problema. Hoje você pode pedir para o juiz transferir aí o valor do alvará, que eu precisava necessariamente agendar um horário no banco para ir lá sacar um alvará. Hoje não, sabe, assim, hoje você já não precisa mais de tantas coisas assim. Então, várias fontes de renda é importante, porque na época eu só tinha a advocacia. Então eu era 100% focada nessa advocacia tradicional. Hoje eu vivo uma advocacia de negócios. Então, se você escreve livro, é uma fonte de renda. Se você é professor, é uma fonte de renda. Se por um acaso você tem menos cliente nesse mês, as outras fontes de renda vão fazer com que você tenha aí um suporte financeiro, tá? Pode ser que no mês mesmo você venda menos infoproduto e tenha mais clientes. Pode ser que no outro mês você tenha menos clientes e venda mais infoproduto. Então, é um dos exemplos que eu tô trazendo aqui para vocês. Ter múltiplas fontes de renda, várias fontes de renda, para que você, então, consiga, de fato, começar a ganhar dinheiro. Identificou quais são os problemas que você consegue resolver? Eu posso peticionar para outros advogados, eu posso prestar consultoria para outros advogados, eu posso fazer parceria com outros advogados. Em relação ao cliente leigo, eu posso ter infoproduto. Em relação ao cliente leigo, eu posso prestar uma consultoria. Em relação ao cliente leigo, eu posso fazer uma mentoria. Então, você identificou quais são aí os problemas que você consegue resolver, aí você vai jogar isso, então, para quais as fontes de renda que você pode fazer. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para você. A ação de alimentos é a segunda maior demanda do Brasil em primeira instância na Justiça Estadual, segundo dados do CNJ que você pode conferir saindo daqui, entrando lá no Justiça em Números, tá? Então é a segunda maior demanda. O que eu quero te dizer é que tem inúmeros problemas, então, que você pode resolver e que com isso você pode ter várias fontes de renda. As ações de alimentos te trazem aí a opção, né, se você for especialista, se você conhecer a peculiaridade, se você tiver conhecimento técnico de teoria e prática, enfim, se você de fato tiver aí todo esse conhecimento para te libertar dessa vida que você está vivendo, vai fazer então com que você tenha várias fontes de renda. Aqui eu estou te dando exemplo disso. Quais são as possíveis fontes de renda em relação às ações de alimentos? Gente, olha só, não importa se o advogado, presta atenção no que eu vou te falar agora, não importa se o advogado, ele é criminalista, previdenciarista, trabalhista, consumerista, tributarista, todos os istas da vida, inevitavelmente vai bater alguém na porta dele, questionando a respeito de fixação de alimentos, revisional de alimentos, exoneração de alimentos, execução de alimentos, porque é a segunda maior demanda do Brasil. E esse advogado, ele pode ter a liberdade de dizer, não atuo com isso, e com isso fechar a porta para esse tipo de cliente, e fechar a porta para receber esse dinheiro, e tá tudo bem. Ou ele pode fazer parceria com outro advogado. Ou ele pode pegar ele mesmo aquela causa, porque às vezes a pessoa está começando e ela fala, eu não vou deixar isso aqui passar, eu preciso desse dinheiro. E aí ela vai pegar essa causa, mas para atuar com segurança ela vai precisar de um advogado mais experiente, que tenha conhecimento naquilo. Ou ele vai ter que comprar um curso para isso. E aí, ou ele vai fazer ali a consultoria, ou ele vai ter que comprar um curso para isso. Ou ele pode ainda fazer o quê? Passar isso por meio de uma parceria. Então, são várias coisas, várias formas de resolver este problema em específico. Inevitavelmente, vai bater na porta. Quando a pessoa fala assim, eu fui escolhido pelo direito de família. Me diga aí como. Porque as causas que apareciam era essa, tu não foi escolhido, não. Porque estatisticamente vão bater na sua porta. Não importa, né? Então, olha só. Por ter uma alta demanda, você tem também várias possibilidades de renda aí. Como? Prestar consultoria para outros advogados. Peticionar para outros advogados. Gente, eu, por exemplo, como eu estou em fase de expansão, muitas vezes eu preciso do serviço de outros advogados. E aí o que acontece? Sempre quando eu vou fazer um peticionamento, eu vejo ali, né, qual que é
o benefício que essa pessoa me entrega. Às vezes, o que ela me entrega é agilidade, rapidez, preço baixo. Às vezes, o que ela me entrega é especialidade. Então, só para vocês terem uma noção, a depender de para quem eu delego, eu sei que o que eu estou delegando é única e exclusivamente a questão de você realmente pegar e elaborar a petição. Se eu delego para uma outra pessoa que tem essa especialidade e que vai me cobrar mais caro, e muito mais caro, só para vocês terem uma noção, uma pessoa que é generalista, que ela só vai elaborar a petição, ela cobra aí em torno de uns 200 e poucos, quase 300 reais, 265 eu acho. Enquanto uma outra pessoa que é especialista naquilo e que se utiliza também de outros recursos, como Visual Law, por exemplo, e tal, o que acontece? Ela cobra 700 reais para fazer uma petição. Então, olha a diferença. Por quê? Porque é muito mais que isso. Ela acaba fazendo um diagnóstico jurídico daquele caso, ela te ajuda inclusive na análise. Eu sempre mando toda a estratégia, sempre mando análise, sempre mando tudo. Mas, olha o Thiago hoje acordou cedo, hein, Thiago? Thiago falou que ele não gosta de acordar cedo, mas hoje ele tá aqui, hein? Bem-vindo. Então, o que acontece? Ela vai ganhar muito mais justamente por conta desse grau de especialidade. Por quê? Porque ela vai resolver meu problema de uma forma diferente de uma pessoa que simplesmente vai elaborar uma petição, tá? Então, existe uma diferença aí, inclusive nesse sentido, tá? Opa, peraí. Aqui, ó, várias fontes de renda. Então, você pode prestar consultoria para outros advogados, você pode fazer um peticionamento para outros advogados, você pode prestar consultoria para cliente, você pode entrar com ação judicial para esse cliente ou trazer uma solução extrajudicial também. Você pode fazer o serviço de investigação patrimonial para cliente e advogados, tanto para cliente quanto advogado. São dois serviços diferentes. É o mesmo produto, investigação patrimonial, mas para pessoas diferentes. Você pode também criar aí infoprodutos para curso ou para cliente, por exemplo, como curso, e-book, planilha, etc. Também como você pode fazer aí para advogados também, tá? Então, é importante que você, primeiro, identifique os problemas que você consegue resolver e, segundo, consiga, então, estabelecer um portfólio dessas soluções, desses serviços, tá certo? Você vê que, inclusive, gente, lembra, né? Como você cobra percentual sobre alimentos? Como assim? Não entendi, Nunes. Não entendi. Inclusive, gente, é importante você ter esse portfólio para quando a pessoa te procurar, você saber o que você vai oferecer para ela. Você vai identificar qual que é o tipo de cliente, qual que é a solução que ele precisaria e que você consegue resolver. E se, por exemplo, você não consegue entregar para ele a sua prestação jurisdicional, né, como advogada, porque ele não consegue pagar o seu serviço, você pode oferecer as outras coisas aí. Tá certo? E ganhar dinheiro dessa maneira. Tendo várias fontes de renda. Por quê? Porque além da advocacia tradicional, você também pode atender outros colegas, fazer peticionamento, fazer audiência. A gente tem o caso da Érica Vaires, por exemplo, que ela só faz sustentação oral. E lembra que eu te falei, né? Quanto mais complexo o problema, maior o ticket. Quanto menos complexo, você vai ganhar no volume. Então, às vezes, você não vai fazer sustentação oral, mas você vai prestar audiência para outros colegas. A audiência é menos complexo do que a sustentação oral, mas também já é mais complexo, né? E olha, o CNJ, a gente passou aí 2 anos, né, nessa maravilha de ficar fazendo audiência virtual, dos fóruns prestarem serviço só online, né? Alguns pessimamente, não é mesmo? Outros de maneira maravilhosa. Eu advogo aqui em Brasília, no Brasil inteiro, mas assim, meu escritório fica em Brasília e aqui é Barrama Jurídica, né? Então aqui tudo funciona, tudo é maravilhoso e tal. Então pra mim foi excepcional. Só que o CNJ falou, galera, tem muita gente aqui reclamando, porque tem várias pessoas prestando serviço horrível, só quer essa história de e-mail, não estabeleceu outras formas, então vamos voltar para o presencial? As audiências agora, obrigatoriamente, para quem não escolheu o juízo 100% digital, vão ser presenciais. E aí, o que acontece? Eu que tenho
processo no Brasil inteiro, vou precisar do recurso de outros advogados, tá? É um exemplo. A Daiane colocou aqui, como cobrar em uma ação de alimentos? Geralmente o cliente não consegue pagar. Cobra no êxito? Não, Daiane, eu não cobro no êxito. Ontem teve uma aula de 2 horas só falando sobre cobrança de honorários, tá? E isso tem a ver com a sua mentalidade. Por exemplo, gente, olha só, é legal eu pegar aqui essa questão que a Daiane tá falando, porque isso aqui tem a ver com memética. Depois vocês pesquisem no Google o que seria memética. A memética, ela cria uma ideosfera. De tanto que se repetiu algo, né? Pegou-se aquela ideia e jogou ali, né? Virou ali um campo das ideias e isso virou uma crença. Olha só, Neymar paga pensão alimentícia? Sim ou não? Ele teria ou não dinheiro para pagar uma ação de alimentos? Wesley Safadão, paga pensão alimentícia? Sim ou não? Ele teria ou não dinheiro para pagar uma ação de alimentos? O Gustavo Lima, quando se separou da Andressa Suíta, agora eles voltaram, né? Mas quando ele se separou, ele tem 2 filhos. Ele pagaria ou não pensão alimentícia? E ele tem dinheiro ou não para pagar aí um advogado? Tirando essas pessoas, né, porque aqui eu só tô trazendo alguns exemplos aqui pra você, de pessoas que ganham muito dinheiro, a gente tem várias outras pessoas que são donos de comércio, que são empregados de uma empresa, que prestam serviço como a gente presta serviço de maneira autônoma. Essas pessoas têm ou não condições de pagar uma ação de alimentos? Ah, Brenda, mas aí olha só, essas pessoas que não têm condição de pagar, eu tô acabando de te mostrar aqui como que você vai ganhar dinheiro com isso, tá? Se você não assistiu lá no começo, tem a ver com resolver problemas. É possível também você ganhar dinheiro com essas pessoas. Agora, veja bem, essa pessoa que não tem dinheiro para pagar uma ação de alimentos, ela tem dinheiro para pagar uma ação de guarda? Ela tem dinheiro para pagar uma ação de divórcio? Ela tem dinheiro para pagar uma ação de suprimento de mudança de domicílio? Ou ela tem dinheiro para pagar uma ação de suprimento de autorização de viagem? Ela só não tem dinheiro para pagar a ação de alimentos? É isso? É essa lógica que vocês se utilizam? Isso tem a ver com a sua mentalidade. Então, cuidado, tá? E para essas pessoas que realmente não têm condições de pagar para propor uma ação de alimentos e que também não vai ter condições de pagar para propor uma ação de divórcio, para propor uma ação de guarda, para propor uma modificação de convivência, para propor uma modificação de lar de referência, para propor um suprimento de autorização de viagem, para propor um suprimento de autorização para mudança de escola, ou seja, ela não vai ter dinheiro para propor nenhuma ação, porque se ela não tem dinheiro para pagar uma ação de alimentos que nem é a mais cara, nossa, ela não vai ter dinheiro para entrar com nenhuma outra ação. Ela é um público da defensoria. Aí, Daiane, você vai ter que pensar que é justamente isso que eu estou te mostrando no método RVS. Como você pode resolver o problema que essa pessoa está te trazendo, né? E oferecer para ela essa solução. Então, ela pode ser atendida pela defensoria, por exemplo, e você vende um infoproduto para ela, tendo em vista que lá na defensoria ela não vai ter um atendimento personalizado, então ela não vai saber como é que funciona o processo, quais são os documentos, por mais que a defensoria, gente, ela mande o checklist de documentos, muitas vezes ela não fala sobre a importância de cada documento, da importância de se preparar, de que processo é prova, enfim. Então, existem outras formas de você ter dinheiro, né, ganhar dinheiro resolvendo o problema dessa pessoa que não teria dinheiro para pagar uma ação de alimentos, tá? Mas com certeza absoluta, isso daqui é uma crença sua. Eu não cobro nenhuma ação no êxito. A Vanessa colocou aqui, quando guarda unilateral é negada ao pai somente deferido de visitas, posso entrar com recurso? Pode. Tiago colocou, é importante lembrar que em alguns casos a defensoria não consegue atuar e o cliente acaba contratando advogado. Dessa forma, quem passar mais segurança com certeza sai na frente. Com certeza, Tiago. Além de tudo isso, você demonstrar uma prestação de serviço de excelência, que é o nosso último passo, é o que vai fazer um diferencial aí, tá bom? Em direito de família, eu não trabalho sem receber nada. Se o cliente não
pode, eu encaminho para a Defensoria Pública, justamente. E aí você também pode oferecer as outras soluções que você tem. A Rita colocou aqui, ó, tem que observar também que tem muito cliente abusado, diz que não tem dinheiro, mas gasta com outras coisas, facilite o pagamento. Gente, olha só, esse negócio que a Rita colocou é certeiro. Olha só, outro dia eu recebi uma mensagem no meu direct de uma pessoa que falou assim: nossa, me ajuda, eu não tenho dinheiro para pagar advogado, eu tô passando por uma situação terrível na defensoria e não sei o que, não sei o que. Aí beleza. Aí lembra que nós somos advogados de família e a gente tem aí a teoria da aparência, né? A gente tem aí a teoria da aparência. E a gente sabe que uma das formas de se verificar isso daí é como entrando na rede social da pessoa. Cliquei lá para ver, né, esse estado de miserabilidade dessa pessoa que estava me perguntando. E aí eu fui ver. A pessoa não tinha dinheiro para pagar advogado, mas estava lá, minha filha, com festa que eu não dou conta de dar para a Júlia. Ah, Brenda, mas às vezes ela fez parceria com alguém, não sei o quê, ou então... Não sei. Mas eu estava vendo a pessoa direto na praia. Eu tava vendo a pessoa, tinha várias fotos em várias praias diferentes. Eu tava vendo a pessoa, festa pra ela, festa pra filha, festa pra... Então, na verdade, não é que ela não tenha dinheiro para pagar advogado. Na verdade, ela não prioriza. E aí é outra coisa que você vai aprender lá no A Riqueza Oculta da Advocacia de Família, é que não é só o cliente que escolhe o advogado. O advogado também escolhe o tipo de cliente que ele quer. E isso é muito importante, porque a gente não vai conseguir atender todo mundo. Então, entender o que você oferece para a pessoa e o que eu ofereço não é preço baixo, faz com que eu tenha clareza de quem é meu tipo de cliente. Outro dia, por exemplo, teve uma pessoa que eu já atendi e passei uma proposta porque ela queria ingressar com uma outra ação, né? Eu falei para ela qual que seria a solução e passei a proposta de honorários. Ela virou para mim e falou assim: nossa, eu não tenho condições, doutora. Tudo bem. Ela disse que não tinha condições, mas ninguém deixa de viajar porque não tem condições. Ninguém deixa de ir em show porque não tem condições. Ninguém deixa de pedir iFood porque não tem condições. Então, gente, na verdade, às vezes a pessoa realmente não prioriza aquilo para ela. Tem gente que o que é prioridade para ela é o quê? Preço. Quanto mais barato o advogado, é esse que ela vai contratar. Ela vai fazer leilão. E tá tudo bem, não é o tipo de cliente que eu atendo, porque não é isso que eu ofereço. Mas, inclusive ontem eu estava falando que uma das estratégias de penetração de mercado, que é uma estratégia de preço, que é a penetração, é você cobrar muito abaixo da concorrência. Então, trabalhar no baixo custo é uma das alternativas. Não é o que eu faço, tá tudo bem. Agora, eu já passei por essa fase. Eu já passei pela fase de cobrar no êxito, eu já passei pela fase de trabalhar pelo capital cultural, pelo capital social, né? E não pensando no capital econômico. Agora, você precisa ter essa clareza, né? E a gente já falou, gente, lá na primeira aula sobre cliente. E aí tem, dentro do combo, Viver a Advocacia 2023, um dos cursos é um treinamento só sobre cliente, que é como prospectar cliente. A gente fala sobre tudo isso. Então, tá? Fica aí a orientação nesse sentido. A Vanessa colocou aqui, não sei se tem em outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro tem um aplicativo, então o cliente nem tem como tirar todas as dúvidas. Olha aí, Vanessa, trazendo aí a peculiaridade do Rio de Janeiro. Para você ver, só confirmando aquilo que eu tô falando para você, de que existem formas de você ganhar dinheiro resolvendo problemas. Gente, presta atenção, que foi o que eu falei no começo da aula. Ganhar dinheiro é consequência de resolver problemas. Então, se você tem um problema, sabe como resolver. Se você resolver esse problema, você vai ganhar dinheiro, tá? Brenda, nem execução de alimentos você cobra no êxito? Não. Como cobrar para entrar com ações se o cliente já está sem recurso financeiro? Eu não atuo. Gente, cliente que não tem recurso financeiro para pagar, ele tem a opção da Defensoria Pública. Não é o meu tipo de cliente. Pode ser o seu tipo de cliente. Eu já atuei para tipo de cliente assim e eu já falei sobre cliente em outra aula. Aqui a gente está falando sobre como ganhar dinheiro na advocacia. Sobre precificação também, eu dei 2 horas de precificação ontem. Eu cobro, se o processo for judicial, eu cobro entrada, mensalidade e
ad êxito, no caso de proveito econômico, então é um percentual no final, ou entrada, mensalidade e honorários finais. Então, por exemplo, guarda que não tem proveito econômico vai ter os honorários finais. Só vai ser meu cliente final quem tiver condições de pagar entrada, mensalidade e honorários finais. Quem não tiver, ele vai ter que procurar ou outro advogado ou a defensoria. Este problema, como advogada, não sou eu que vou resolver, mas eu posso resolver o problema dele de outras maneiras, prestando consultoria jurídica, por exemplo, né? Então, se ele não tem condições de me contratar, ele vai lá e faz pela defensoria, depois traz as dúvidas dele que eu vou resolver. Agora, judicialmente, não. Por quê? Eu vou dizer pra vocês aqui, não é porque eu sou má, uma bruxa má, não. Inclusive, eu tô ensinando aqui pra você como ter isso. Quanto menos processo você tem, quanto menos cliente você tem, mais desesperado por dinheiro você fica. A partir do momento que você já tem uma alta demanda, por exemplo, ontem eu estava falando com a minha avó, que eu, de exaustão, acabei apagando. Tipo assim, eu não, mesmo tomando um monte de Red Bull, de café e tal. Por quê? Porque final do ano, enquanto vários advogados familiaristas falam, quase não vem demanda e tal, pra mim pipoca. Por quê? Eu atuo em 2 tipos de ação especificamente no final do ano e vem muito, que é busca e apreensão de criança, né? Por conta de que no fim do ano não quer entregar para passar férias, ou então cumprimento de sentença, que é obrigação de fazer, porque tem muita gente que paga in natura escola, então é época de renovação da escola e a pessoa geralmente vai lá e muda a criança de escola para ela pagar uma escola mais barata, então você tem que entrar com cumprimento de obrigação de fazer, no caso de pensão alimentícia. Outra coisa, suprimento e vem mais, suprimento de autorização judicial para mudança de escola. Então são 3 ações que vêm demais aqui para dentro do escritório no final do ano. E aí são ações que precisam de tutela de urgência. Então são ações que eu não tenho como dar o prazo que eu dou para entrar com a petição por conta da urgência. Eu tenho que entrar muito rápido com a ação e eu tenho que ficar acompanhando e despachando o tempo todo para aquilo dali sair. Então, o que acontece? Eu fico exausta quando entra no dia 20 de dezembro. Exausta, né? Então eu tava falando com a minha avó o tanto que eu tava exausta por conta disso. Se a pessoa não tem eu não tenho tempo, eu não tenho. Por quê? A quantidade de ação que eu tenho, né, que acompanhar aqui. Também tenho outras fontes de renda. Eu sou professora, né? Então eu tenho os meus cursos, que inclusive eu tô gravando Petição Vitoriosa, tô gravando as atualizações também do A Riqueza Oculta da Advocacia. Então eu não tenho tempo. Se eu tivesse tempo, como eu tinha lá antigamente, e eu não tinha essas outras coisas para fazer, aí ao invés de eu ficar fazendo network com a vassoura aqui dentro da minha casa, né? Porque é importante você ser visto, ser lembrado, criar relacionamento dentro do fórum, ter também conhecimento prático, entrar em movimento, o movimento é que faz as coisas acontecerem. Eu preferia pegar um processo no êxito, mas hoje, gente, eu tenho 14 anos de advocacia, eu não tenho condição de atender um processo no êxito. Não tenho. Então, assim, gente, presta atenção numa coisa, cliente é a mesma coisa de você estar casando com alguém. Se você pensa no casamento. Se você pega e se relaciona com um embuste, uma pessoa ruim pra você, você tá ocupando a vaga do seu príncipe encantado. Aí você tá lá namorando um embuste, e eu não quero dizer que quem não tem dinheiro, pelo amor de Deus, entenda a minha comparação. Não quero dizer que quem não tem dinheiro seja um embuste. Eu quero dizer que quem não preenche os requisitos para ser seu cliente, se ele está no lugar do seu cliente, ele está tomando a vaga e o tempo de quem você iria dedicar, que de fato seria o seu cliente ideal. Então, o que eu estou te trazendo aqui não são números, são pessoas, mas eu não consigo atender todo mundo. Existem vários tipos de solução para essa pessoa. Defensoria pública, advogado que trabalha no êxito, advogado que cobra mais barato, né? Só que o meu posicionamento é claro. Então, assim, eu tenho clareza de quem é meu cliente. Quem não faz parte desse cliente ideal, eu resolvo o problema dele de outras maneiras, que não ocupando meu tempo, que vai me impedir de pegar as causas que eu deveria pegar, entende? Então, assim,
Você precisa entender qual é a fase que você está vivendo. Brenda, não tem processo nenhum. Vai ficar em casa fazendo network com a vassoura? Claro que não! Pega o processo no êxito até para você poder entrar em movimento. Vai ter capital cultural, vai ter capital social, você vai conseguir desenvolver suas habilidades. E o fato de você estar em movimento vai fazer com que você tenha mais aí coisas vindo para você. Agora, gente, por exemplo, eu falo, se você tem tempo, faça atendimento, que é uma das formas também de você, a gente vai falar sobre amanhã, né, sobre a questão de funil, né, esteira de produto e tal. É uma forma que você tem de você criar rapport com a pessoa e aumentar a sua chance de fechar contrato de honorários. Para eu fazer um atendimento, eu precisaria de 30 minutos. Eu não tenho 30 minutos para os meus filhos, tem hora. Então, o que eu penso? Entre eu atender uma pessoa 30 minutos de graça, que eu não tenho esse tempo hoje, e eu ter 30 minutos para o meu filho de graça, eu vou dar esses 30 minutos para o meu filho. Então, hoje é a condição que eu tenho. Mas eu não estou falando que é para você não fazer atendimento, você só fazer consulta, só ganhar dinheiro com consulta. Não, porque eu também já fiz atendimento. E toda vez quando eu quero ampliar a minha cartela de clientes, eu faço atendimento. Só que tem a ver com o tempo que você tem. Então, quanto mais fonte de renda você tem, menos você depende de determinadas coisas. E aí você consegue manter isso daí. Certo? Ficou claro, gente? A Rita colocou, um cliente disse que não tinha dinheiro para a caução da execução de alimentos, mas comprou um celular top, só soube porque o telefone deu problema e ele queria acionar a justiça. Pensei sem vergonha. Gente, tem gente que chega no escritório e fala que não tem dinheiro para pagar a consulta ou não tem dinheiro para pagar ali os honorários advocatícios e tem iPhone 14, sabe? É uma questão de realmente estabelecer prioridades. A Rita colocou aqui, sim, estabelecer limites é fundamental. Eu falo o meu valor, se não tiver condições, passo o atendimento para a defensoria. Mas o que eu estou mostrando para vocês é que existem outras formas de você resolver o problema dessa pessoa. Às vezes ela vai para a defensoria, você vai encaminhar ela às vezes para a defensoria, às vezes você vai encaminhar para um parceiro. Às vezes o que você vai fazer é oferecer para ela um infoproduto que você tem, entendeu? A Rita colocou, eu também não gosto de cliente que quer preço e não qualidade. Hoje, gente, eu foco não no volume de cliente, eu foco na qualidade do cliente, né? É diferente. A Lauren colocou aqui, eu já fiz muita ação de alimentos para começar a receber quando o cliente começar a receber a pensão. É uma das formas, inclusive é uma das formas de você entrar no mercado, né? E aí, você saiu da faculdade, tem muito advogado, você às vezes não tem experiência, não tem nada. O que você vai fazer? Você vai se utilizar de técnicas que vão te permitir isso. No começo você vai pagar para trabalhar, mas depois lá na frente vai compensar, tá bom? E a ação de alimentos tem essa vantagem, porque assim, por exemplo, você pode falar, olha, eu cobro o meu valor é 3 pensões, 3 parcelas de pensão alimentícia por ano, porque é uma ação contínua aí, né, gente? Aí, o que acontece? Estabelecer os provisórios, pode ser que você já comece a receber, senão você vai ter que entrar com um cumprimento e aí vai começar a ver, e aí por isso que é importante você saber fazer investigação patrimonial, porque às vezes você vai entrar aí com uma ação dessa e não vai conseguir nem fazer um cumprimento de sentença, porque no máximo essa pessoa vai ficar presa aí por 60 dias pelo tempo que ela não conseguir pagar, porque ela realmente não tem recurso, não tem nada no nome dela, às vezes você também não consegue localizar a pessoa, enfim, aí é por isso que é importante você saber fazer investigação patrimonial, até para saber quais são os casos que você vai pegar nesse sentido, né? A Rita colocou, conseguimos ver a live de ontem, não fica salva. A Gisele colocou aqui, eu tenho uma dúvida que não tem a ver com a aula, se puder me responder. Gente, vamos focar aqui na aula, no tema da aula, porque já são 9h10, inclusive, tá? Depois a gente fala sobre outras coisas. A Rita, sobre uma execução de alimentos eivada de erros, ingressei com embargos mencionando o número do processo de execução, mas a secretaria disse que teria que ter respondido no processo de execução. Ah, não sei, agora eu não sei, Rita. Teria que analisar o caso. Verdade, tem até cliente que paga bem, mas são grosseiros e se você não estiver atenta no primeiro atendimento, ele vai acabar com a sua saúde emocional. Ontem, uma das coisas que eu falei foi, se custa sua paz, é caro demais. Então, assim, não significa dizer que só pelo fato da pessoa ter dinheiro, ela preenche o requisito de ser meu cliente. O Thiago, a senhora tá certinha, também penso que nem a senhora, que legal.
A advogada Jéssica, fazer network com a vassoura foi ótimo. Mas é real, gente. Se você não sai de casa pra você se movimentar, você vai fazer o quê? Limpar a casa e ficar fazendo network com a vassoura. Então pensa que se você tiver tempo... Ó, tô começando na advocacia agora. Quando eu comecei na advocacia, eu tinha um bebê pequeno, não tinha lá muito tempo, né? Mas eu tinha que decidir, vou ficar fazendo aqui network com fralda de cocô ou eu vou aqui começar a pegar umas causas. Então, eu peguei várias causas no êxito no começo. E outra, tinha tempo para estudar. Então, ficava ali no tempo que estava ocioso, como se fosse um horário de trabalho estudando. A colega perguntou aí, atende cliente cobra no êxito, mas cobra uma taxa de manutenção do processo no valor de R$100. Se a senhora pegar 12 clientes por mês, já é um salário. Ontem eu falei sobre isso na precificação. Inclusive, um dos métodos de precificação você pode fazer, aqui você colocou taxa de manutenção, mas pode ser por meio de assinatura. A pessoa que está começando, ou inclusive pode ter muito tempo aí, pode ser um modelo de negócio dela, se utilizar de método de assinatura. A pessoa paga por mês um valor. E esse valor pode ser um pouco mais alto ou pode ser um pouco mais baixo, igual o Thiago colocou aqui, de R$100, tá? É uma excelente forma. Quem assistiu a aula de ontem, gente? Foram 2 horas assim, ó, que eu dei tudo, eu entreguei o ouro. Quem não veio na aula de ontem, perdeu. Ó, vamos lá. Eu posso fazer um combinado com vocês. É o seguinte, vamos lá. Não tô vendo até agora nenhum foguinho aqui. Não teve nada aqui que foi insight pra vocês? Que nosso combinado foi, veio o insight, incendiou sua cabeça, foguinho aqui. Não tô vendo nenhum. Mas posso fazer um combinado com vocês, quem tá querendo assistir essas aulas. Quem tirar print da aula, presta atenção. Na vida não tem nada de graça. Quem quiser vai ter que pagar o preço. Vai tirar um print dessa aula e vai colocar um insight me marcando e vai me mandar no direct assim, ó. Eu fiz. Tem que me marcar nos stories de maneira pública e aí eu vou entregar para vocês o link da aula de cliente, da aula de precificação, tá? E de uma outra aula sobre como ganhar dinheiro na advocacia se utilizando das ações de alimentos, que aí eu ensino sobre ação de giro, tá? Que não é essa, é uma outra aula totalmente diferente. Agora eu tô vendo os foguinhos! Então presta atenção, eu só vou dar esse presente para quem fizer isso. Tira um print, mas não basta você me marcar nos seus stories, não. Eu quero saber qual foi o seu maior insight dessa aula. Tipo assim, o que foi que virou, que você saiu daqui virado? Você vai postar nos seus stories o print dessa live com o seu insight, me marcando de maneira pública. E vai lá no meu direct e vai dizer, eu fiz, porque às vezes não aparece pra mim. Aí eu vou te responder com o presente dessas aulas. Pronto, tá certo? Então tá, Samuel falou, faz uma pose. Foi, né? Então tá bom. Então tá ótimo. Tem que fazer tudo isso aqui que eu falei, gente. Quem postar, tem gente que posta nos melhores amigos. Não vou mandar. Se não cumprir a regra, não vou mandar. Postar nos seus stories de maneira pública. Ou seja, para quem tá lá nos seus stories. Precisa de ter o melhor insight da aula para você. O que foi que virou sua chave. E marcar @advogada de família. Precisa aparecer para mim. Depois que você fez isso, você vai lá no meu direct e escreve eu fiz, porque nem sempre chega pra mim, não sei porquê. E vou te dizer, se tu tá aqui nessa live e você não me segue, quando você fizer tudo isso, eu não vou receber. Porque a minha configuração, só pra vocês terem uma noção, a gente tem que ir usando o filtro ao longo da vida, né? Quando eu recebia poucas mensagens, eu conseguia responder todo mundo. Hoje que eu recebo muita mensagem, o que eu fiz? Eu configurei o meu Instagram para receber mensagem apenas e tão somente de quem me segue. Quem não me segue, manda mensagem e não chega para mim. Chega uma mensagenzinha para pessoa bem discreta no Instagram falando que eu não recebi a mensagem. E aí a pessoa acha que me mandou mensagem e eu não tô vendo, tá? A Dourado colocou aqui, o que seria insight? Não, eu falei insight, ou seja, qual foi a ideia que mudou aí, incendiou sua cabeça? Qual foi o maior aprendizado que você teve nessa aula de hoje? É isso, tá? Tiago, a meta é comprar seu curso. Tiago, aproveita, clica lá no link, você vai levar 4 cursos no valor de um só. Só vai ter, gente, só vai abrir vaga dia 22, amanhã.
de 9 às 23h59. Se você perder essa oportunidade, já era, tá? Deixa eu ver aqui. Ai, olha, adorei um monte de foguinho aqui agora. Eu tava me sentindo até mal, tá? Tava me sentindo até mal. Achando que vocês não estavam nada. Isso. Então, vamos lá. Então, eu já falei pra vocês do método RVS, resolver problema. Segundo, várias fontes de renda que eu já mostrei aqui pra vocês. Terceiro, prestação de serviço de excelência. Não adianta, presta atenção aqui, uma coisa que eu vou te falar. Não adianta um monte de gente entrar em contato com você, te contratar para fazer seja o que for, uma petição, uma consultoria, para fazer o processo e ela ter uma péssima experiência. Não adianta. Teve um caso aqui de uma colega que eu vou narrar aqui para vocês, não como julgamento, tá? Mas para que você tenha esse aprendizado e que isso pode acontecer com você. Ela me procurou desesperada. Olha só, a Claudenice colocou aqui: Brenda, eu mudei de manicure esse ano. Eu faço minhas unhas em frente ao escritório. Já consegui 2 clientes do salão. Pois é. Quem ficar fazendo network com vassoura dentro de casa. E veja, não é. A gente precisa ter em mente que a gente precisa criar uma marca, né? E fazer essa lembrança de marca no nosso meio, porque é muito diferente alguém virar e falar assim: ah, eu contratei uma advogada. Ah, é quem? Ah, Brenda Viana. Nossa, eu conheço, maravilhosa menina. Ela é de tal lugar, ela faz isso. Eu acompanho ela no Instagram, coisa que mais acontece comigo, né? Graças a Deus, hoje, né? E outra pessoa que fala assim: ah, contratei uma advogada. É mesmo? Quem? Isso você conversando com outro advogado, né? Você conversando com um colega seu advogado. Tipo, você é médico, você é dentista, você é qualquer coisa. E aí você fala: ah, contratei um advogado. Conversando com outro advogado. Aí a pessoa fala assim: ah, é quem? Brenda Viana. Ah, não sei, nunca ouvi falar. Deixa eu ver aqui. Aí a pessoa vai e mostra o perfil. Nossa, não sei não, nunca vi. Nunca vi. Por isso que é importante você ir lá dentro do A Riqueza Oculta da Advocacia de Família. Eu falo para você, inclusive, várias coisas que você pode fazer para você criar essa marca aí dentro do meio, tá? Segunda coisa também, ter contato com o máximo de pessoas que você consegue. E isso não significa dizer que vai ser só dentro de fórum, né? Você precisa também fazer isso daí que a colega acabou de falar. No salão, por exemplo, né? Demanda de família, a gente tem em todo lugar. Aí tem gente que fala assim: ah, eu tô num casamento, não sei o que, a pessoa veio tirar dúvida comigo. Adoro. Primeiro que eu adoro saber do caso. Vem cá, me conte aí que eu quero saber. Segundo, que aquilo dali é uma forma de você demonstrar a sua expertise naquela área. Então, se você se recusar, achar ruim, vai jogar outro jogo que não dá pra ser o jogo da advocacia, não. Ó, terceiro passo, prestar um serviço de excelência. Não adianta, se você for fazer uma busca rasa hoje no Google, jogar lá reclamações de advogados, você vai ver um monte no Reclame Aqui, no Yahoo Respostas, um monte de gente reclamando que contratou advogado, o advogado não deu entrada no processo, contratou advogado, não consegue contato com o advogado, contratou advogado, o advogado perdeu o prazo das coisas, contratou advogado, o advogado não sabia o que fazer. Eu estava contando de uma colega que me procurou desesperada, porque ela tinha sido nomeada como advogada da ativa num caso de execução de alimentos. Ela tentou contato com a parte se recusou, né? A parte que ela representaria, a parte se recusou a prestar qualquer informação para ela. Qual foi a solução que ela teve no momento? Cara, eu vou ver se o cálculo tá certo ou tá errado. E aí eu vou me manifestar aqui. Aí ela viu lá, pelo que foi feito na inicial, e ela concordou com o cálculo. Foi isso que ela fez. Gente, numa defesa de execução de alimentos. Ela estava como advogada da ativa, ou seja, precisava ser feito uma negativa geral. Ela não sabe. Eu até perguntei para ela, eu falei assim: tá, você sabe se ele pagou algum valor? Porque, gente, às vezes a pessoa tá executando o valor, vamos supor, ela tem que pagar R$300. Aquela pessoa não pagava R$300, ela pagava, sei lá, 150 no mês. Então, existe uma defesa aí que você precisa fazer, que é o quê? Excesso de execução. Olha, ele pagou aqui, não integral, mas pagou uma parte, então, na verdade, ele não deve 100%, ele deve 50%, né? Segunda coisa, às vezes essa pessoa pagou
e ela está sendo executada, então ela teria que comprovar que pagou. Você sabe se essa pessoa pagou ou não pagou, se ela tem os comprovantes desse pagamento ou não, né? Terceira coisa, comprovar a possibilidade absoluta de pagamento. Você sabe se a pessoa pegou uma Covid, se ela ficou internada no UTI, se ela não tinha outra fonte de renda, se ela não tinha capacidade de gerar renda, se aconteceu alguma coisa com ela, você sabe? Não, não sei. Então, se eu não sei, como é que eu vou concordar com o cálculo, gente? Não tem como. Então, você imagina, a pessoa vai lá, porque a gente fica querendo cliente, porque na verdade o que a gente quer não é cliente, é dinheiro, é diferente. Né? Então, e aqui eu tô falando isso porque toda vez eu pergunto, qual a sua dificuldade, o que você quer, não sei o que. Aí a pessoa fala que é cliente, mas não é o cliente que ela quer o dinheiro. E aí ela esquece de ver que aquilo dali é uma pessoa. E que como pessoa, existem outras coisas que não só dinheiro que você precisa observar dessa pessoa, né? Principalmente prestar um serviço de excelência trazendo uma experiência sensacional. E aí, o que acontece? Até coloquei aqui para vocês, ó. O que vai te trazer aí essa prestação de serviço de excelência? Primeiro, treinamento Petição Vitoriosa, que é um treinamento que está sendo gravado, tá? Está sendo entregue ainda aos poucos aí para vocês, onde você vai ter aí vários elementos para persuasão e juízo, tragam conhecimentos em neurociências para isso, tá certo? Então, é importante porque você vai trazer aí conhecimento teórico e prático em alimentos. Então, você vai realmente ser especialista naquilo, saber resolver o problema da pessoa e tal. Além disso, você vai ter persuasão e juízo, então vai acelerar aí os resultados, né, as respostas do judiciário e também aumentar a sua chance de êxito para o cliente. E a riqueza oculta da advocacia de família, onde é um treinamento em que eu te ensino, né, ali como se relacionar com o cliente, como encantar o cliente, como fidelizar o cliente, né? Trago aí também questões de prospecção, enfim, é um relacionamento só voltado para o cliente. Então, o método para você ganhar dinheiro na advocacia, RVS, que é a questão de resolver problema, ter várias fontes de renda. Então, além da advocacia tradicional, você pode ter infoprodutos, consultoria, parecer, parceria, enfim, várias fontes de renda aí, tudo voltado para o jurídico, não estou falando de outra coisa não. E a terceira coisa aí é prestar um serviço de excelência, certo? Para quem, a gente fez um combinado aqui, então para quem fez o print, colocou o seu melhor insight da aula de hoje, me marcando, @advogada de família, eu vou liberar as aulas que eu dei segunda, terça e hoje, né? Aí você vai assistir, inclusive vai conseguir até acelerar aí para você. Eu gosto de assistir as coisas tudo na velocidade 2, então você vai ter essa possibilidade aí. Amanhã abre o combo, as inscrições para o combo Viver Advocacia 2023. São 4 treinamentos no preço de um só, então você vai levar 4 pagando um. Ações, excelência em ações de alimentos. Tá? Esse treinamento tem um investimento de 997, que é o que você vai investir nesse treinamento, nesse combo amanhã, tá? 997. A riqueza oculta da advocacia de família é um treinamento que tem o valor de investimento de R$250, por conta das atualizações que foram feitas, tá? Que estão sendo entregues. Petição Vitoriosa é um treinamento que inclui aí processo civil e conhecimento em neurociências. É um peticionamento, é um curso que está sendo gravado, tá? E está sendo entregue aí para vocês. Esse treinamento tem um investimento de R$500. O grande plano da advocacia, uma imersão de um dia inteiro, 100% prática, onde você vai sair de lá com um plano para que você possa executar, você saiba exatamente o que fazer, passo a passo, para você, de maneira personalizada, ou seja, o que vai funcionar para você, o que você precisa de fazer para você, que às vezes é diferente de mim, igual várias pessoas aqui ficaram chocadas, horrorizadas que eu não atendo ação no êxito, não atendo porque eu tenho 14 anos de advocacia, não atendo porque não tenho tempo, né? Então, a minha realidade é essa, às vezes a sua é outra. Então, o plano que serve para mim não é o mesmo plano que serve para você. Às vezes você acabou de pegar a carteirinha. Então, você vai sair dali com um plano na sua mão. É uma imersão do dia inteiro, vai acontecer na primeira semana de janeiro. É uma imersão ao vivo. E aí, o que acontece? Você já vai sair com um plano, sabendo o que você precisa fazer para você, então, prospectar e conquistar clientes aí na advocacia para 2023.
4 treinamentos pelo valor de investimento de um só. Gente, sabe aquilo que a gente estava falando sobre cliente? Que às vezes a pessoa fala, não tenho dinheiro. Nesse Natal, invista em você, você é o melhor investimento. Nesse Natal, dê um presente para a sua advocacia, que é investir no seu conhecimento, porque é o conhecimento que liberta. Então, presta atenção que essa oportunidade só vai ser no dia 22, das 9 da manhã às 23h59, tá? E você ainda leva de bônus, tá aqui, que é o bônus surpresa, a tutoria de acompanhamento. São 4 encontros ao vivo de acompanhamento, onde você vai tirar suas dúvidas, onde a gente vai debater ali as suas dificuldades, tá certo? O link está na minha biografia. Então, se você quer garantir aí o seu conhecimento para tudo isso, saber ter expertise, tanto em teoria e em prática, para resolver problemas, né? Na segunda maior demanda do Brasil, né? Mostrei aqui para vocês várias coisas que vocês podem fazer. Segunda coisa, várias fontes de renda. Então, vai te dar aí conhecimento teórico e prático para você prestar consultoria para outros advogados, para você montar um infoproduto para leigo ou para outros colegas advogados, enfim, para você ter várias outras fontes de renda baseado aí numa demanda de alto volume, né? E terceira coisa, excelência na prestação de serviço. Que aí tem o Petição Vitoriosa, vai melhorar demais a sua questão técnica, principalmente no sentido de entender como funciona a tomada de decisão, como que funciona o julgamento, como ter persuasão em juízo, certo? E segunda coisa também aí em relação à excelência na prestação de serviço, como se relacionar com o cliente, como fidelizar o cliente, como encantar o cliente, tá? Você vai ter isso daí, tá? As aulas gravadas ou ao vivo, primeira semana viajo. O grande plano da advocacia, ele é ao vivo. Se você não conseguir participar, você pode assistir que vai ficar disponível para você gravado. Entretanto, contudo, não é a mesma coisa, assim, tipo, você tá ali comigo ao vivo, onde você consegue tirar suas dúvidas, executar comigo, fazer ali naquele momento, é uma oportunidade completamente diferente de você assistir. Mas é super possível você fazer com a gravação, tá? Só que aí você vai ter que ter a disciplina, que é o que muita gente não tem, de fazer aquilo dali sozinho, tá certo? Inclusive tem canal de suporte, se você tiver alguma dúvida, inclusive na tutoria você vai ter 4 encontros em fevereiro, que você também pode tirar suas dúvidas do grande plano. Então é ao vivo, para quem puder ter essa experiência, na primeira semana, porque daí você já vai sair com tudo pronto para executar em 2023 o seu plano de viver na advocacia, mas se você não puder participar ao vivo, a gravação vai ficar disponível para que você possa fazer sozinho em outro momento, e com esse bônus de tutoria, né, que são 4 encontros de acompanhamento em fevereiro, que daí você vai ter a oportunidade de assistir, né, as aulas do Excelência em Ações de Alimentos, as aulas do A Riqueza Oculta da Advocacia, as aulas que já estiverem liberadas do Petição Vitoriosa, e aí você vem para os encontros de tutoria lá em fevereiro, tá? Então, se você tiver disciplina, você consegue fazer sozinha, não tem problema, vai ficar disponível gravado para você também. Então é isso. Quem cumprir aí as regrinhas que a gente fez aqui agora, eu vou liberar para vocês aí a gravação dos dias que eu coloquei aí para vocês, né? Segunda-feira sobre cliente, terça-feira sobre precificação, quarta-feira, que é hoje, sobre como ganhar dinheiro na advocacia. E tem uma outra aula também sobre como ganhar dinheiro na advocacia, especificamente sobre ação de alimentos, então eu mostro tudo isso aí, tá bom? Tem que postar, colocar o seu maior aprendizado de hoje, me marcando de maneira pública nos seus stories e vir no meu direct dizer eu fiz. No mais, se você já tomou a decisão de que você vai se presentear investindo em você, investindo na sua profissão, amanhã é o dia, tá? Das 9 às 23h59. Então, se você quer tudo isso aí que eu te mostrei, por 12 de R$ 99,50, gente, 12 de R$ 99,50. R$ 99,50 todo mundo tem. Se não tem, deixa eu te falar, R$ 99,50 te garanto que você gasta mais no iFood. R$ 99,50 é menos que uma pizza por mês, tá? Então, investe em você, investe no seu conhecimento para você mudar a sua realidade.
É insanidade, é loucura você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Não tem como. Então, se você quer um resultado diferente, você precisa ter conhecimento, porque é por meio do conhecimento que você vai conseguir se libertar da situação que você vive hoje. Porque aí sim você vai saber tudo que você precisa fazer, tá bom? É só amanhã. Então, aproveita essa oportunidade, tá? Ó, um beijo pra você, 1h30 que nós ficamos aqui hoje. Tenho certeza, eu vi aqui vários foguinhos. Me conta aí, você gostou da aula? Coloca pra mim foguinho aqui se teve muito insight aí pra você. Eu te encontro amanhã, às 8 horas da manhã, tá? Na aula que a gente vai fazer sobre como viver na advocacia. Então, ó, falei sobre como ter clientes na advocacia na aula de segunda-feira. Na de terça-feira falei como precificar. Na de quarta-feira, que foi hoje, como ganhar dinheiro. E amanhã, como viver na advocacia. Ó, Samuel falou que aula maravilhosa, advogada Dalila também. Tô vendo um pessoal aqui entrando. Samuel, obrigada a você por ter participado aqui. Parabéns por você acordar cedo e estar aqui hoje, viu? A Ana Carolina, então eu acho que o nome dela é Ana Carolina, colocou aqui a meia aula e foguinhos. Obrigada, gente. Parabéns por você se esforçar e pagar o preço, né, de estar aqui às 8 da manhã para ter esse conteúdo, tá? Ó, espero vocês amanhã às 8 horas da manhã aqui, tá? Um beijo!